Uou, salve galera, muito boa tarde Santa Catarina, é uma alegria ter a companhia de vocês aí de casa em mais uma edição do Clube da Bola, o único programa da TV aberta catarinense, pode procurar, que une os 4 cantos do estado quando o assunto é o futebol. Sou Marcelo Cabral e o Clube da Bola está só começando aqui na NDTV para todo o estado de Santa Catarina e no ndplay.com.br para todo o planeta Terra. A semana foi interessante, principalmente para 3 dos nossos times. O Criciúma na Série A encarou o Grêmio fora de casa, jogo atrasado, daqui a pouco o Renato vai comentar, e conseguiu trazer os 3 pontos para Santa Catarina. A Chape que voltou a vencer na Série B e tá, pelo menos por enquanto, caminhando para longe da zona de rebaixamento, a zona perigosa da tabela. E o Figueirense, né? Aleluia! Que na Copa Santa Catarina conquistou a vitória e deixou a humilhante lanterna da competição. Copa Santa Catarina vale vaga na Copa do Brasil do ano que vem, 2025. É importante reafirmar aqui que Copa do Brasil é, din-din no bolso. Vamos falar também da Copa do Mundo de Futsal com o nosso correspondente internacional Giovanni Martinello Didio. E tivemos ontem a convocação do técnico Dorival Júnior para 2 jogos do Brasil nas eliminatórias sul-americanas, eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Brasil encara o Chile e o Peru nas próximas rodadas, agora em outubro. Você também pode participar do Clube da Bola, nosso número de WhatsApp já apareceu aqui na tela, hein? 48 99191 4706. Eu vou repetir para dar tempo aí para você tirar uma foto, para marcar esse número, arquivar esse número. 48 99191 4706. Pode mandar uma pergunta para os nossos comentaristas, uma foto, um comentário sobre a sua equipe que estaremos lendo durante o programa. O Dorival convocou a seleção do Brasil e eu convoco agora o Clube da Bola. Renato Semensati, muito boa tarde aí no sul do estado. Falei certo, né? Importantíssimo esses pontos aí computados para a conta do Tigre. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Um abraço para quem nos acompanha. O senhor está sempre certo, né, seu Marcelo? A leitura é perfeita, jogo atrasado. Esse jogo é lá do começo do campeonato, né? O Campeonato Brasileiro é assim. Já jogou pelo retorno e não tinha jogado pelo turno ainda. Então esse jogo foi realizado, o Criciúma ganhou, o que foi fundamental para ter um conforto na tabela de classificação. Entrou em campo, estava a 1 ponto da zona de rebaixamento, que é aquela história de jogo atrasado, né, Marcelo? Você computa 3 pontos, mas o adversário computa também. Então você pode empatar, você pode perder. Então o Criciúma materializou esse jogo atrasado. Chegou a 32 pontos, agora está a 4 da zona do rebaixamento. Entrou no campeonato, todo mundo praticamente com 27 jogos. O Grêmio e uma outra equipe, o Internacional, que não tem 27 ainda. Mas o Criciúma já entrou na rodada e tinha que fazer essa vitória, Marcelo, porque domingo tem outra parada dura, que é amanhã, joga às 18h30 em Salvador. E é outro jogo complicado. Bahia, você falou em Copa do Brasil, né? Bahia está atravessado na garganta do torcedor do Tigre. Ganhou os 2 jogos do Criciúma na Copa do Brasil, eliminou o Tigre na Copa do Brasil e no jogo do turno aqui no Heriberto Wilson empatou em 2-2. É páreo duro, mas depois de uma vitória contra o Grêmio na Arena, o Criciúma vai com moral para Salvador. Legal, o Renato fica com a gente no segundo bloco, a gente vai falar de Série A também. Aqui no Clube da Bola, Drica, direto de Joinville, norte do estado, acompanhando o Mundial de Futsal, acompanhando as movimentações do JEC, do Nação e do esporte em todo o norte catarinense. Drica, que alegria estar contigo mais uma vez aqui na NDTV, no Clube da Bola. Boa tarde, Mancha, boa tarde aos colegas e a quem está nos assistindo aqui no Clube da Bola. O Mundial de Futsal a gente vai falar melhor, né? O Giovanni Martinello está acompanhando tudo direto do Uzbequistão de pertinho. Que o Brasil teve bastante sorte já nessas eliminatórias. A gente já tem amanhã as quartas de final entre Brasil e Marrocos, mas o caminho ficou muito mais fácil com 2 das seleções tidas como favoritas, ficando pelo meio do caminho já nas oitavas de final, né? Espanha e Portugal, mas a gente vai falar melhor sobre isso. Temos as 4 seleções sul-americanas classificadas para as quartas de final, coisa que a gente tem que comemorar e muito, né, para a força do futsal aqui na América do Sul. E falando de JEC, o JEC buscando amanhã ainda a sua primeira vitória nessa Copa Santa Catarina, e mais do que isso, buscando tentar convencer o torcedor de que esse time pode dar alegrias no ano que vem, já que o principal foco desse time é no ano que vem, para manter aí um calendário nacional, para quem sabe brigar por um acesso à Série C, mas o JEC vai ter que melhorar muito para convencer o torcedor, viu, Mancha?
Legal, Drica. E o Jack, o torcedor do Jack sabe, né? O Figueirense estava lá em último, de repente são poucos times, né? Tudo meio embolado ali, com exceção da turma que já tem 7 pontos. Venceu, já foi para o meio da tabela. Quem está aqui com a gente também é o nosso coordenador de esportes do Grupo ND, Iancel. Sempre aparece aqui no Clube da Bola, o Iancel, que transforma um jogo numa planilha de Excel. Ele faz aquela análise perfeita de como foi a rodada da Série A, Série B, Champions, jogo amador aqui de Floripa. Assiste tudo. Sempre legal de receber, Ian. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. De São José também, hein? De São José também. Essa semana o destaque aí fica pro Figueirense, que tirou a corda do pescoço, literalmente, dentro e fora de campo, né? Venceu, enfim, na Copa Santa Catarina, saiu da lanterna e fora de campo teve a recuperação judicial da limitada aprovada. Agora aguarda a outra Assembleia dos Credores da associação no dia 18 de outubro para, enfim, começar a respirar um pouquinho. Depois eu vou contar aqui, quando a gente falar da Copa Santa Catarina, eu vou contar a história do Figueirense que me assustou essa semana. Levei um susto, um amigo se confundiu ali com uma palavra, eu levei um baita susto, já vou contar no próximo bloco. E ao lado de Drica Evarini, ao lado de Cacá Oliveira, que daqui a pouco vai estar com a gente também, a nova geração, os jovens aqui do programa The New Generation of Journalism Esportivo from Santa Catarina, JP Bianchi, está aqui mais uma vez com a gente para falar de Figueira, para falar de Avaí. O JP, que é jornalista e escreve no ND+, escreve também no Jornal Impresso ND, que a gente tem aqui na Grande Florianópolis. Legal te receber novamente. Teu segundo Clube da Bola, é isso? É isso mesmo, Mancha. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos colegas de equipe e a toda a nossa audiência, né? Mais uma vez aqui participando. Vamos falar, há quanto tempo a gente não tinha um dia tão positivo no Figueirense quanto foi aquela quinta-feira, né? Dentro e fora dos gramados. Vamos falar também do Avaí. E, claro, destacar Chapecoense e Criciúma, que estão caminhando a passos largos para suas permanências nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Ou tem abraço depois, um abraço guardado no final? Vai ter abraço. Rapidinho, fazer um giro, aproveitar os comentaristas, você de casa pode participar também. Dorival Júnior convocou na seleção brasileira, tem jogos, um jogo no Chile, no dia 10 de outubro, e outro jogo no Brasil, enfrenta o Peru no dia 15. São os 2 jogos marcados aí para outubro das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Temos novidades aí nessa lista, e alguns nomes que acabaram aí se repetindo. Deixa eu pegar a minha colinha, enquanto você vê aí o material da CBF, fiz uma colinha aqui também para poder falar com a galera, inclusive dos times, né? Tá ali, ó. Goleiro Alisson, do Liverpool, o Bento, do Al Nassr e o Ederson, do Manchester City, 3 baita goleiros. Laterais, Danilo, da Juventus, o Wanderson, do Mônaco, o Abner, do Lyon e o Guilherme Arana, do Galo Mineiro. O Abner aí já parece uma novidade. Zagueiros, Bremer, Juventus, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Marquinhos, do PSG, sem muitas novidades na zaga. Meio campo, o André, do Wolverhampton, o Bruno Guimarães, do Newcastle, o Gerson, do Flamengo, Lucas Paquetá, do West Ham e o Rodrigo, também conhecido como Rodrigo, do Real Madrid. Atacantes, Endrick, do Real Madrid, tinha que estar na lista. Igor Jesus, do Botafogo. Será que é novidade? Gabriel Martinelli, do Arsenal, Luiz Henrique, do Botafogo, o Rafinha, do Barcelona, o Savinho, do Manchester City, o homem do drible para a direita, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. É a lista que saiu ontem do Dorival Júnior. Temos algumas novidades. Começar o giro com Renato Semensati, um homem que manja muito aí de seleção brasileira e de Copa do Mundo. Renato, as novidades estão aparecendo, talvez não joguem, talvez não entrem, fiquem no banco, vão compor aí esse grupo que tem esses 2 jogos, Chile e Peru. Alguma coisa que te chamou a atenção? Alguém que merecia estar hoje nessa convocação de Dorival? Bom, Marcelo, 4 jogadores do Brasil sendo convocados, né? Eu acho muito, porque o nível do futebol brasileiro é baixíssimo, né? Você vê que vem jogadores da segunda linha do futebol europeu aqui, como o Bright White, por exemplo, que são tratados como celebridade. Mas, enfim, eu acho que para jogar com esses adversários aí vai ser tranquilo. Como você falou, Igor Jesus, que é novidade, não vai jogar porque o trio do Real Madrid tá aí, Rodrigo, Vini Júnior. Segundo o Dorival, o Vini Júnior é um garoto, né, que tem muita pressão em cima dele, é um garoto que é cotado para ser o melhor do mundo, né? Então, para classificar para a Sul-Americana, aqui nas eliminatórias sul-americanas, vai ser absolutamente tranquilo, mas temos que seguir rezando para a volta do Neymar, senão a nossa seleção sem personalidade e seguida de treinadores muito abaixo da média mundial, nós vamos sofrer mais uma Copa do Mundo. É rezar para o Neymar voltar num nível altíssimo para a gente sonhar com algo mais. Classificar? Vai. São 6 vagas mais a repescagem, né, Marcelo? 70%
Se não entrar em 70% da América do Sul, aí não dá. A repescagem que nos últimos 30 anos teve Austrália e Uruguai brigando por uma vaga, né? Sempre estão nessa repescagem aí. Drica, vou pegar palavras de Renato Semençati e jogar pra você. O Brasil ainda precisa do Neymar? Você faria algo diferente se tivesse a caneta do Dorival? Eu acho que essa é uma discussão, não é nem uma discussão, né? Muita gente coloca o Neymar como sendo a tábua de salvação dessa seleção. Eu acho que vai muito mais além do que isso, né? Até porque o Neymar, a gente não sabe em que condições vai voltar, quando vai voltar. A seleção tem que começar a se desprender dessa dependência, porque a gente realmente não sabe em que condições ele vai voltar, tanto físicas como realmente de ser uma pessoa comprometida, né, com o time e com a seleção, que em vários momentos da carreira dele não esteve. Temos muitos talentos, mas eu acho que isso é mais profundo no que diz respeito à seleção brasileira, né? Não temos continuidade de trabalho, os técnicos que assumem não conseguem colocar um modelo de jogo. Quando a gente vê a seleção brasileira jogando, parece meio que um amontoado de jogadores, né, que são colocados lá no campo, você não consegue ver um modelo de jogo. Então não acho que o Neymar possa ser uma tábua de salvação nesse cenário atual. Como eu falei, temos talentos, temos o Vini Júnior que, como o Renato falou, né, tratam como um garoto e não é mais um garoto, não tem que suportar uma pressão, já que ele, neste momento, é o protagonista da seleção, mas essa seleção precisa realmente ter um entrosamento, ter um caldo, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê, por exemplo, a Argentina, atual campeã mundial, está tendo uma renovação, teve a aposentadoria do Di Maria, daqui a pouquinho vai ter a aposentadoria do Messi, mas ainda assim quem está entrando no ritmo. Existe um modelo de jogo, coisa que não tem na seleção brasileira. Então eu acho que sim, o Neymar faria diferença, mas não seria ele que salvaria a situação do Brasil. Concordo que não tem como não classificar nessas condições de 70%, né, das seleções classificando, mas numa Copa do Mundo vai precisar muito mais do que isso e muito mais do que o Neymar para que o Brasil possa vislumbrar algo mais do que apenas estar lá. Legal, Drica. JP Bianchi, você que representa essa nova geração do jornalismo esportivo, que tem uma conexão com muitos dos nossos telespectadores que jogam videogame, que jogam o FIFA, o PS. Tem algum nome ali que faltou, que poderia estar vestindo a camisa amarelinha nessa convocação? Olha, Mancha, na última vez que eu vim aqui, a gente falou também sobre a convocação da seleção, né? E naquela oportunidade, eu disse que o Matheus Pereira podia ganhar uma vaga, pelo menos, entre esses nomes no meio de campo, né? E aí acabou que teve a lesão de alguém ali do meio e o Dorival chamou o Lucas Moura. Então, acho que ali o Dorival foi um pouquinho incoerente. Eu acho que o Matheus Pereira estava na frente. Nessa convocação, achei muito interessante o nome do Igor Jesus. A gente destacava também dar mais importância, dar mais valor para os jogadores que atuam aqui no Brasil, né? O Luiz Henrique foi mantido na convocação. Então eu acho interessante esse olhar do Dorival também para o Brasil. Teve também a questão do lateral novo ali na seleção, isso mesmo, o Abner, que foi muito bem no Atlético Paranaense, está no Mônaco agora, então requer um tempinho também de Europa para ver se ele vai se adaptar ao nível da Europa, né? Tá jogando bem lá, foi convocado. Então eu acho interessante também, é uma seleção que passa por uma reformulação, concordo com os colegas também. Para mim o Neymar é ainda a referência dessa seleção. Vamos ver como é que ele vai voltar, né, dessa lesão. A gente espera que ele queira também, né? Tem isso também, a gente tem que torcer pro Neymar querer também, porque quando ele quer a gente vê que ele faz diferença. Mas realmente achei uma convocação boa do Dorival e para enfrentar os dois lanternas nessas eliminatórias, né, que são Peru e Chile. Então, é uma expectativa grande por essa convocação da seleção. E Ansel, fechamos o papo de seleção contigo, estamos percebendo que JP tem fontes na CBF, que ele só vem pro programa após convocações de Dorival para participar aqui do Clube da Bola. Ian, mais uma convocação, a gente fala muito de seleção aí durante a semana e principalmente, né, na véspera desses jogos eliminatórios. O que tem de diferente aí que você poderia apontar? Alguma coisa que você gostou, que você não gostou? Outro da família Jesus, o Gabriel, poderia estar nesse time. Richarlison sumiu, o próprio Casemiro não está mais aparecendo na lista. Alguém daquela turma que poderia estar, daqueles que chegaram à Premier League, né, nos últimos tempos. Só o Paquetá continuou sendo convocado. Pois é, Mancho, Casemiro muito embaixo no Manchester United, não vem jogando bem, o próprio Gabriel Jesus é reserva do Arsenal, até se falava sobre um possível retorno ao futebol brasileiro, visando o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes ano que vem, o Palmeiras estava tentando repatriar o jogador,
Mas eu senti falta de alguns nomes nessa lista, por exemplo, não sei se valeria a pena manter o Danilo para essa convocação, por exemplo, apesar de toda a liderança que ele exerce, não estou dizendo que ele é um mau jogador, mas gostei do Wanderson, mas senti falta do Ian Couto, por exemplo, do meu xará, tá lá no Borussia Dortmund agora, acho que poderia ser uma boa. O Abner não vem jogando tanto no Lyon, então me chamou um pouquinho a atenção assim, sobre essa questão da convocação dele. Fez só 5 jogos essa temporada, é início de temporada europeia, bem verdade, mas não vem jogando com tanta regularidade. O Lyon vem meio que num sobe e desce nesse início de temporada, então me chamou um pouquinho a atenção. Na zaga, graças a Deus, o Dorival descobriu que o Bremer é brasileiro, né? Para mim é o melhor zagueiro brasileiro no momento. Acho inclusive que a seleção poderia jogar com 3 zagueiros, com o Bremer, com o Militão e com o Gabriel Magalhães, que também vem muito bem nesse início de temporada europeia. No meio-campo, a convocação do Gerson como volante, para mim é absurda. Eu acho que tem 2 nomes melhores à frente dele para a posição, que são o Joelinton do Newcastle e o Ederson da Atalanta. Acho que agregariam mais. No ataque, acho nenhuma reclamação ali. Gosto da convocação do Igor Jesus. Acho que agrega por questão de característica. É um jogador que está muito bem e consegue jogar de costas, consegue segurar zagueiro, coisa que o Endrick, por exemplo, não tem essa característica. Então, acho que num todo a convocação assim me agradou uns 70%, eu diria. Legal. Você que gosta muito do Flamengo, Santa Catarina, o Brasil, né? Tem muitos torcedores do Flamengo. Só para avisar que o jogo começou na quinta-feira, ainda não acabou, tá 0-0 ainda contra o Peñarol. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, mas antes eu quero reforçar que você pode mandar uma mensagem pra gente, falando um pouco aí o que achou da convocação do Dorival, por exemplo. Se teria algum nome que você colocaria, algum nome que você tiraria dessa lista. Pode falar do seu time, como é que tá? Tá jogando o quê? Tá jogando Copa Santa Catarina, tá jogando a Série B, tá na Série C, Série C não temos mais catarinense, vai que você torce aí pra outro time, ou tá na Série A, é torcedor do Criciúma. Manda pra gente a sua opinião, o seu comentário, que a gente vai estar lendo aqui durante o programa. A gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente vai começar falando de Série A, mas ainda temos o assunto Série B hoje no programa, e Copa Santa Catarina é rapidinho, não sai daí.